criastes, e que muito superais todos os deuses, e que muito superais todos os deuses. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Leitura da segunda carta de São Pedro. Caríssimos, não foi seguindo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares da sua majestade. Efetivamente, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando do seio da esplêndida glória se fez ouvir aquela voz que dizia: Este é o meu Filho bem-amado, no qual ponho o meu bem-querer. Esta voz nós a ouvimos, vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. E assim se nos tornou ainda mais firme a palavra da profecia, que fazeis bem em ter diante dos olhos, como lâmpada que brilha em lugar escuro, até clarear o dia, e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou,
tocou neles e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Queridas irmãs, queridos irmãos, devotos, devotas, romeiros do Senhor Bom Jesus, ilustríssimas autoridades, hoje o 18º domingo comum da liturgia cede lugar à festa da transfiguração do Senhor. O que isto quer dizer para nós? Qual o grande ensinamento desta festa? É preciso recordar que várias vezes Jesus preveniu os seus discípulos a respeito da sua volta para o Pai, e que ele estava fazendo o caminho para o Pai. E ele estava indo para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele iria ser preso, julgado, condenado e morto. Mas no terceiro dia ele ressuscitaria. Aquele Jesus que hoje nós contemplamos doloroso, ferido, escarnecido, é aquele mesmo que vai ser glorificado. Por isso, diante do medo, diante da insegurança, diante da incerteza, e às vezes até querendo tirar Jesus do seu caminho, já próximos de Jerusalém, Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João para ir com eles a sós rezar. E ele sobe a montanha para rezar. É o Monte Tabor. Subir a montanha, na Bíblia, significa preparar-se para um encontro muito especial, muito particular com Deus. Moisés, lembram-se, no Monte Horebe, no Monte Sinai, onde ele recebeu a lei. Elias e Jesus no Tabor. E é lá no Tabor que se revela a Santíssima Trindade, ou seja, a glória, a beleza e a grandeza de Deus. Naquele acontecimento, naquele mistério insondável que a mente humana não pode penetrar, o céu se abre
e aparecem Moisés e Elias. E eles vêm conversar com Jesus, que está transfigurado. O homem de pés no chão, empoeirado, suado, de repente tem as suas vestes tão brancas como a neve, e o seu olhar mais radiante, seu rosto mais brilhante do que o sol. E o que eles conversam? O que Moisés e Elias conversam com Jesus? Com certeza eles conversam a respeito do cumprimento das Escrituras, que se resumem em Moisés, na lei, em Elias, nos profetas. Jesus é aquele de quem os profetas falaram. Jesus é a lei dada, a lei que se resume no amor, na fidelidade à aliança e à promessa dele. E é esse Jesus que lá em Jerusalém vai se deixar crucificar, para dizer que ele garantiu, ele confirmou e ele selou o ensinamento de Moisés e dos profetas. Mas é mais bonito ainda que da nuvem uma voz declara que aquele homem transfigurado é o Filho de Deus, é o Filho em quem Deus colocou todo o seu bem-querer, toda a sua afeição. Escutar o que ele diz é o que pede o próprio Pai de Jesus, o próprio Deus. Fazer o que ele disser. E aqui nós vamos lá no começo do ministério de Jesus, da missão de Jesus.